Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não há conhecimento, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Até aqui mesmo. Esta é uma descrição dura, pesada. E aí a pergunta que vem é esta: de quem o Paulo está falando? Paulo tomou essas palavras emprestadas de Isaías. Isaías, no capítulo 1, faz essa descrição. E esta descrição, tanto através de Isaías como através de Paulo, é a respeito da humanidade. Então, é triste dizer, mas a Bíblia está descrevendo um raio-x da nossa própria existência. Todos nós, num grau mais adiantado ou menos adiantado, fazemos parte deste texto. Ele não é uma bonita descrição, mas ela é verdadeira. Ela é um diagnóstico que nos conduz à cura. Então é sobre isso que eu quero falar. Vamos orar antes de nos assentar. Querido Pai Celestial, te louvamos por Jesus, sua graça que nos sustenta, o seu amor é que nos renova, e é pela sua bendita salvação que nós estamos de pé e temos a esperança da vida eterna. Abençoe-nos estudando a tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Os ambientalistas, ecologistas, pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, estão certíssimas em alertar as autoridades, os líderes mundiais dos riscos que correm o planeta Terra. Na realidade, o planeta Terra já está doente, em um grau também bastante avançado de decadência. Nós podemos dizer que o mundo está enfermo. Porém, esta descrição da enfermidade do planeta, essa descrição está na Bíblia também. O apóstolo Paulo, em outro texto de Romanos, capítulo 8, verso 20, ele diz que a terra, a criação, se tornou fraca, está em estado de degeneração, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que sujeitou a terra? O homem. Deus criou o planeta Terra e entregou ao ser humano. E o homem, por conta de ter extraviado dos caminhos de Deus, começou a tratar a criação também de forma errada, de forma sem respeito. E o planeta está doente. Agora, a minha preocupação e a minha reflexão é a seguinte: como está sendo tão fácil para a humanidade, para os estudiosos, cientistas, entenderem que o mundo está doente e estarem todos quase desesperadamente procurando apontar uma saída para melhorar, preservar o planeta Terra. Como estão todos preocupados, como estão todos convencidos disso, e como estão todos trabalhando com a convicção de que se não fizerem alguma coisa, todo mundo vai pagar o preço. Como descobriram facilmente a questão da criação?
a sua decadência, a sua enfermidade e o seu perigo da sua falência total. E não descobriram o problema do ser humano. Descobrir o problema da criação é um lado da moeda. Mas Paulo diz que a criação não está assim porque ela escolheu esse caminho. Diz que ela está assim porque quem tinha que cuidar dela não cuidou, não fez correto. E aí a minha indagação, minha interrogação é essa. Quando a gente descobre que alguém está enfermo, a gente busca o remédio para ele. Os cientistas já descobriram que a Terra está doente, está procurando remédio para ela. Mas será, queridos irmãos, que não está na hora da humanidade parar? E já que ela viu um problema gravíssimo neste planeta, por que ela não olha para ela mesma agora e diz para si mesma: mas nós também estamos doentes? Como nós lemos aqui em Romanos capítulo 3, Paulo, usando as palavras de Isaías, dá um diagnóstico da humanidade. E o que resta deste paciente descrito por Paulo de bom? Nada. Ele diz que desde a cabeça até os pés está doente. Agora ele não está falando, não é da natureza, ele está falando do ser humano. Ele está falando dos homens. Todos se acham enfermos, suas línguas são mortais, suas mãos estão derramando sangue, os seus pés estão correndo ligeiro para a destruição. Então, sim, um estado também de doença, enfermidade. Nesse mesmo texto, Paulo fala que o grande problema do ser humano é a desobediência à vontade de Deus, que a Bíblia diz pecado. E nesse ponto, então, é que eu quero entrar agora numa reflexão de tremenda importância. É preciso se convencer que está doente para desejar um medicamento. Enquanto uma pessoa acha que ele está bem, ele pode até se ofender se alguém oferecer para ele um remédio, porque vai dizer: por que eu tenho que tomar esse remédio? Você está querendo dizer que eu estou doente? Não é isto? Se uma pessoa chegar em você e dizer: olha, eu vou te receitar um remédio para isso e para isso, você diz: mas eu não estou com esse problema, eu não tenho nada disso. Que você está achando que a minha saúde é tão ruim assim? Então pode ter até um aspecto de ofensa, né? Deus tem trabalhado conosco para nos mostrar que nós temos uma doença. Essa doença, ela desenvolve silenciosamente, porque ela brota no coração e ela aflora e vai assumindo controles no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, na família, no trabalho, na nação, e ela reflete sobre a sociedade na forma de violências, de guerras, de conflitos, de desonestidades, de injustiça. E estes reflexos, então, são aqueles que nota-se, mas geralmente quando se combate esse mal, não se combate ele na causa, se combate ele nos efeitos. E por isso ele nunca acaba. O que é que tem que acontecer com o homem? Ele tem que ser tratado de tal forma que as origens da sua vida, as bases do seu coração, devem ser santificadas, purificadas, para que isso reflita depois um pouco tempo depois em toda a sociedade. Há 2 anos atrás, aconteceu aqui em nosso país, nós vivenciamos uma triste história. A história de uma menina de 10 anos que havia sido abusada pelo seu tio e ela se achava grávida. Em virtude da sua pouquíssima idade, né, uma criança, criou-se um debate em torno da situação.
sobre a possível necessidade de abortar o bebê, que já estava com 5 meses. Continue escutando essa história. Naqueles dias, você deve se lembrar, se você acompanhou essa história, uma juíza que estava fazendo um acompanhamento jurídico da família, da menina, cuidando daquela situação. E a juíza fez uma proposta, conversando com a menina e com a mãe. Disse: será que não dá para a gente esperar mais algumas semanas? Pelo que me parece, na época eram umas 3 semanas só, a mais. E a gente tira a criança com vida. Como esta criancinha, essa menina não tem estrutura para ser mãe, a gente tira o bebê com vida, porque ele precisa mais dessas semanas para o pulmão se compor direitinho, para ele poder sair do útero. E aí ele sai com vida, a gente doa essa criança para uma família digna que vai cuidar e criar essa criança. Aquela proposta daquela juíza ecoou como uma agressão, como uma ofensa. Os meios judiciais e os próprios meios médicos levantaram-se de uma forma assim tão furiosa contra a juíza, que ela teve que ser tirada do caso. Aliás, eu nem fiquei sabendo se ela teve até alguma punição, porque foi tido assim como que ela estivesse persuadindo aquela situação, e todos eram concordes que deveria ser feito um aborto imediato. Bom, resultado: a juíza foi tirada do caso realmente, e o aborto foi feito. Essa tragédia, para mim isso é uma tragédia que aconteceu de ambos os lados, né? Mas essa tragédia nos revela assim o quadro que Paulo talvez queria demonstrar com aquelas palavras que ele usou, e eu agora estou usando alguns fatos do mundo atual, para a gente entender, por esta história, pelo menos 4 verdades que foram reveladas nesse assunto que eu entendi, que eu analisei e que eu estudei. A primeira realidade que nós encontramos dessa história da menininha de 10 anos, grávida, é a revelação do cinismo de uma sociedade que rejeita a Deus. Este caso não é o único caso, é apenas um caso no meio de milhares que acontece todos os dias. Duro é saber dessa verdade, mas esta é a verdade. Esta sociedade que nós vivemos dentro dela é uma sociedade cínica, falsa, egoísta, mentirosa, maldosa, que explora sim, se deixar sozinha uma criança ali, sem a assistência, sem a presença de uma pessoa responsável, ela vai acabar sendo explorada. Sim, isso está acontecendo todos os dias. O caso dessa menina veio à luz, mas existem centenas e milhares de casos como esse ou piores, que estão escondidos. E talvez Deus permitiu que todo esse quadro fosse estampado para a gente ver que o mundo está doente mesmo. A humanidade, o ser humano, no geral, está doente. Esta sociedade em que nós vivemos abusa diariamente de centenas de crianças dentro da própria casa. É uma sociedade culpada de promover a sexualização infantil. Até bem pouco tempo, os governos anteriores, quando o governo atual assumiu o governo, tinha um depósito no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, de cartilhas, 12 milhões de investimento em cartilhas que ia ser distribuído nas escolas infantis, onde tem crianças de 7, 8 anos, e o conteúdo da cartilha era sexualização. É o que se chama de ideologia de gênero, aonde estava sendo proposto a abrir os banheiros para menino e menina entrar nos mesmos banheiros, ensinando 2 meninos como fazer sexo, ou menino com menino. Então essa sociedade é cínica, ela levanta e diz: tem que ser assim, os culpados têm que ser condenados, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ela é cínica porque no oculto ela faz.
Ela vive, ela compartilha, ela compactua, ela esconde. A sexualização infantil é tanto crime como qualquer estupro. A sociedade atual, ela está tratando o sexo como pura diversão. E nós temos muita gente neste mundo que aceita e que concorda e que apoia a pedofilia e toda sorte de maldades contra as criancinhas. Então é uma sociedade cínica, porque ela parece que tem uma moralidade, que se levanta, igual se levantar contra a pobre da juíza, que iria apenas achar uma solução melhor. Mas ela não proíbe, por exemplo, fazer músicas que se toca nos carros, aí nas ruas, toca nas baladas, falando de sexo livre, envolvendo crianças. Músicas, filmes, novelas cujos temas é apenas isso, que desemboca nisso, que deságua nisso. A televisão está carregada de conversações com conotações imorais. Existe uma cultura do estupro dissimulado, do silêncio conivente, da alienação de familiares, de professores e de vizinhos. Todos sabem que certa situação não está correta, mas ninguém fala nada. Mas o Senhor diz em sua palavra: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Provérbios 17, verso 15. Outra revelação dessa triste história que eu contei, que nós vivenciamos, é que há uma revelação nessa história da miserável situação, da triste situação das crianças feridas. Crianças feridas. Como estaria, como será que ficou o coração dessa menina de 10 anos durante todo o desenrolar dessa história tão dramática, tão triste? O que foi que ela sentiu durante aquele momento que seu corpo de criança começou a mudar e de repente alguém ajudou ela a entender, dizendo: é uma gravidez, tem uma criança aí dentro de você. Quais serão as marcas, que ela está carregando e vai carregar por toda a sua vida? Como será que ela vai lidar com os sentimentos de culpa, de valor pessoal? Um dia ela vai pensar que ela era culpada, outro dia ela vai pensar que o mundo, ninguém gosta dela, todo mundo só quer aproveitar dela. Como será que está sendo a vida dessa menina hoje, por exemplo, 2 anos depois? Qual será a sua perspectiva com relação ao casamento e à formação de uma família no futuro? Será que ela conseguirá colocar isso tudo dentro da perspectiva correta? Será que ela vai conseguir processar tudo isso? Terceiro, a história também revela a miserável situação dos perversos. Nós vimos naqueles dias várias manifestações de ódio contra o homem que abusou da menina. E nós vimos que é muito fácil ser arrastado pela corrente do ódio. Quando a gente começa a contar a história, ver o que estava acontecendo, ver as pessoas falando, dá vontade de se unir com aqueles que querem vingança, com aqueles que querem punir de forma violenta quem fez tal ato. A gente começa a perder a perspectiva da sobriedade, da longanimidade. É muito fácil, porque a história é constrangedora demais. Por outro lado, nós não sabemos o que se passa na mente de um ser humano que é capaz de abusar de uma criança. Não sabemos se é algum desvio psicológico, mental, se é uma possessão demoníaca,
ou se é realmente fruto de uma maldade premeditada, escolhida, deliberada. Não sabemos. Nós só sabemos que a culpa de um ato desses será muito grande e será talvez para a eternidade. Porque independente da sentença que a lei de um país possa atribuir a um infrator desse, a Bíblia já adverte. Jesus disse: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, 6 e 7. Quando presenciamos atos hediondos, nós pensamos que apenas essas pessoas são pecadoras. Todavia, todos nós somos igualmente pecadores. Diante de Deus, não existe um pecado grande e um pecado pequeno. Pecados são infrações contra a santidade e a pureza de Deus. Deus não simpatiza com nenhum tipo de pecado. E não há para Deus qualquer distinção. O menor dos pecados levará o homem para o inferno, se ele não encontrar uma salvação. Uma salvação fora dele, porque dele não procede salvação. Nenhum ato de nenhum homem, de nenhum dos homens produz salvação. Tem que vir de fora, tem que vir de Deus. Se temos que ser salvos, essa salvação tem que vir de Deus. Você nunca, jamais poderá ser o seu salvador, porque tudo que procede de nós já tem uma marca do pecado. A Bíblia diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2,10. Para demonstrar que todos os seres humanos são incapazes de salvar a si mesmo, Deus deu a sua lei. A lei entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai permanece eternamente. Deus julgará a humanidade ou pela cruz ou pela lei. Quem não passar pela cruz vai ter que passar pelo Monte Sinai. E a Bíblia diz que perante a lei todos são condenáveis. A lei é como um prumo. A lei é como uma vara de medir. E todo homem que passa por este padrão se verifica que ele é insuficiente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas existe uma quarta revelação que vem da mesma história. Essa história nos revela a misteriosa situação das crianças abortadas. Talvez você se interesse de ouvir um pouquinho sobre este assunto. A nossa lei prevê aborto em 3 casos hoje, né? É o caso da gravidez de risco, do estupro e dos encéfalos. Tudo bem, essa foi a definição que os magistrados tiveram. Essas definições, esses casos, autorizam legalmente um aborto. Mas a minha pergunta é: será que tudo que é legal é moral? É ético? Deus está respaldando tudo que é legal para o sistema jurídico humano? Será que tudo está dentro de uma ética divina? Nem tudo que é legal é moral. Em alguns casos
ser legal não torna a coisa correta aos olhos de Deus. Nós sabemos hoje que tem muita coisa aprovada legalmente que Deus chama de abominação. A Bíblia diz: ai daqueles que produzem leis injustas, que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que diz da escuridade como sendo luz e da luz como sendo escuridade. O Senhor Deus disse: ai das leis injustas. Quando nós compreendemos que a vida tem a sua origem na concepção, nós não podemos aprovar nenhum procedimento que encerre a vida. Não digo isso sem considerar de jeito nenhum a dor daquela menina, nem querendo apontar um caminho fácil, mas querendo encontrar o caminho certo, o caminho justo. Uma vez que a vida é concebida, então, um novo ser vem à existência. E este novo ser tem existência eterna, desde o momento em que ele é concebido. Lá no útero da mãe, ainda sem forma, já está um ser eterno, cuja vida foi plantada ali pela intervenção divina também. E precisamos saber que milhões de bebês que sofreram aborto, você precisa saber que eles estão no céu, não mais como um feto, não mais como um embrião, estão lá como seres humanos, íntegros, completos, totalmente com todas as suas faculdades mentais, emocionais, espirituais, servindo a Deus. Estão lá. Com base no Salmo 139, que não vou estar lendo, eu imagino que Deus esteja dizendo as seguintes palavras para todos os bebês que ainda não nasceram. Deus está dizendo: eu te fiz de um modo especial e admirável, meu filho, minha filha. Você não é meramente o fruto da falta de um planejamento familiar, ou de um descuido, ou mesmo de um estupro. Você é a expressão do meu amor. Minhas obras são todas maravilhosas e você faz parte delas. Eu tenho certeza disso. Os teus ossos não estavam escondidos de mim quando em secreto te formei. Eu te vi ainda como um embrião. Toda a tua vida estava anotada em meus livros. Te observei atentamente e vi que os homens decidiram que era mais fácil te eliminar do que lidar com o custo da sua existência. Se não te querem aí, eu te quero aqui. Vem para mim. Nós ainda não entendemos o mistério da vida, então também não temos direito de interferir nela. A vida talvez é o dom que a humanidade possui, que mais necessita de respeito. Tem que ser reverenciado a vida. Quando a gente está no trânsito, dirigindo, trânsito cheio, apertado, de repente você escuta uma sirene. A gente está dirigindo, você é motorista, você sabe, você já fica olhando o retrovisor. Diz: da onde que vem essa sirene, meu Deus? Da onde que vem? Outro dia eu estava indo para Goiânia, a sirene soou e eu olhei no retrovisor e via aquelas luzes da ambulância. E eu imediatamente, eu não estava longe, mas eu saí do fluxo do trânsito para uma tangente e já freiei o carro. Outros carros saíram e aquela ambulância passou a toda por nós, naquela brecha que foi aberta, e a sirene tocando. E nós deixamos então
que eles passassem. Por quê? Porque dentro da gente está escrito assim: a vida tem a preferência. Por que os seres humanos correm tanto para salvar a vida de um ancião que já viveu 80 anos e se apressa tão rapidamente para matar a vida que está começando? Por que todo mundo abre alas para a ambulância passar, para acudir o pobre que está ali dentro sofrendo, e ele merece, ele precisa, porque a vida merece ser honrada? Mas depois a gente arruma mil e uma desculpas e pretextos. Como eu vi outro dia um médico na TV Cultura dizendo: o aborto deve ser praticado em qualquer época, tem que ser aprovado. A mulher faz o que ela quer do seu corpo. Sim, do seu ela pode fazer, mas não daquele outro ser que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu processo divino, porque todo mundo sabe que nós nascemos de um outro ser, de uma mãe, de um pai. Então aquele outro ser tem independência e deve ser respeitado. E quantas histórias que fazem a gente estremecer, né? De crianças que tiveram a um fio de ser mortas, de ser abortadas, e por alguma razão não foram, e quando nascem se tornam os filhos mais carinhosos deste mundo, os filhos mais amigos, os filhos mais queridos. Eu já tratei uma pessoa que chorou amargamente dizendo: pastor, quando eu não conhecia Deus e meus filhos estavam vindo, eu tentei abortar um deles, e naquela ocasião era o único filho que estava na igreja, que mais amava aquela pessoa, aquela mãe. Ele diz: era o que eu queria me livrar. O que eu faço? Eu disse: irmãs, Jesus disse que veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio para perdoar, Jesus veio para te abençoar, veio para... Você está arrependida? É demais, pastor, mas demais, mas muito, dói demais na minha alma, no meu coração. Então vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor que aplique agora a misericórdia e o sangue dele. Aquela irmã foi salva, foi curada, foi restaurada. Seu filho serve a Deus aqui em Trindade com muita alegria, e ela também. Então quero fazer uma conclusão neste momento dessa mensagem. O que eu quero dizer então com tudo isso? Primeiro, eu quero dizer, irmãos, que o diagnóstico de Paulo e de Isaías a respeito de nós é verdadeiro. Eles não estavam brincando não, nós estamos realmente, o homem está doente mesmo. Está. Meu Deus, ultimamente temos ouvido de reportagens de crimes, de maldade, de coisas que estão fazendo, pais que matam os filhos, sufocados, esquarteja, queima. Deus me livre, Deus nos guarde, até a história, não aguento mais ouvir essas histórias, não aguento. Se eu estou vendo um programa, começa a aparecer o prenúncio de uma história dessa, eu mudo, eu não quero nem ouvir uma coisa dessa, eu não quero nem escutar essas coisas. Está sobrando pouquinha coisa para ver em televisão, viu, irmão? Que preste, que ajude a gente, está sobrando muito pouco. Então, está doente essa sociedade. Está surtada, perigosa. A vida, o viver neste mundo se tornou uma missão difícil, uma missão perigosa, uma missão arriscada. Alguém diz: por que Deus ainda permite que os bebês nasçam, né? Se o mundo está tão ruim. Uma outra pessoa disse: é porque Deus ainda tem esperança nos homens. Deus ainda acredita que destes bebês vão nascer adoradores e adoradoras para o seu nome. Vão nascer homens e mulheres que vão temer o nome do Senhor, graças a Deus, né? Graças a Deus. E é verdade, a gente acredita. Nossos filhos serão adoradores do Senhor, nossos netos serão adoradores. Nós não os trouxemos a este mundo, Deus não permitiu que nós tivéssemos essa parceria de gerá-los, de trazê-los ao mundo para outra coisa, a não ser para servir a Deus. Enquanto esse mundo sem Deus vai para lá, nós vamos para cá. E queremos trazer outros para caminhar conosco. A salvação é uma provisão para todos. Deus não faz acepção de pessoas.
Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que bênção gloriosa, que Salvador bendito. Jesus é grande, é poderoso, Ele morreu para nos salvar, e Ele vive para interceder por nós, e Ele pode salvar perfeitamente a todos que por Ele se chegam a Deus. Mas tem que chegar a Deus por Ele. Não tem nenhum outro santo, não tem uma religião, não tem um pregador. Você tem que chegar a Deus por Ele, por Jesus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a provisão da salvação de Cristo é para todo mundo, todos os seres humanos. Agora tem uma palavra específica. Jesus disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E aí entra a palavrinha que eu vou encerrar com ela. Mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos, a salvação é para todos. Por maior que seja o seu e o meu pecado, Jesus expiou ele na cruz. Nossas transgressões, nossos erros, nossos pecados hediondos, graças a Deus que Jesus apagou. Não tem nem perigo de alguém publicar os meus pecados, porque que vergonha seria para mim, que vergonha seria para nós se os nossos pecados fossem estampados. Jesus apagou, e Deus, que não esquece de nada, diz: eu vou me esquecer das suas transgressões, eu vou lançá-las no mar do esquecimento, delas não me lembrarei jamais. O diabo é mentiroso, fica dizendo que o seu pecado, o meu pecado está descoberto. Nosso pecado foi apagado. Graças a Deus que ninguém aqui vai se envergonhar pelo que fez, porque Jesus sofreu a vergonha, a dor, a tristeza, a separação do Pai por causa do nosso pecado. Agora nós não precisamos mais ser submetidos à vergonha, à dor, ao desespero. Nós temos agora paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas o que o homem precisa de fazer? A única coisa: arrepender-se. Arrepender-se de seus pecados. Jesus veio buscar e salvar os pecadores, chamando-os ao arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é a certeza de que você é pecador. Eu tenho certeza que eu sou pecador. Segundo, o que é arrependimento? Eu tenho a certeza que a minha natureza, que eu nasci com ela, é má, perversa. Arrependimento é concordar com Deus, é concordar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e diz: você está num caminho errado, largo. E você diz: é verdade, Senhor, eu compreendo agora que eu estou errado. Irmão, porque o problema da humanidade maior é que ela está longe de Deus, doente, é um paciente em estado terminal, mas continua fazendo comemorações, fazendo festas, continua vivendo como se tivesse com toda a bola, na linguagem popular, né? Quando ela está correndo o risco da perdição eterna. Não é hora de parar e atender a chamada de Jesus? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O profeta disse: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então termino as minhas palavras dizendo: se o homem quer mostrar alguma virtude para Deus, acho que a única que ele pode mostrar é a virtude do arrependimento, da compreensão que Deus é santo e nós somos pecadores, e nós precisamos urgentemente da sua misericórdia e da sua graça.
O que é arrepender é derramar toda a sua alma diante do altar do Senhor. Como dizia aquele fariseu que Jesus disse, que batia no peito e nem tinha coragem de olhar para o santuário, e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não sou digno nem de olhar para os teus altares. Jesus disse: este homem voltou para sua casa justificado, porque ele compreendeu que precisava da salvação que só Deus tem para dar. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é um Deus de amor, mas precisamos dobrar diante de Deus e dizer: Deus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. O rei Davi, o grande rei Davi, o grande conquistador e guerreiro, quando ele compreendeu que os seus pecados eram reais, ele gritou e disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O rei Davi foi purificado, foi perdoado. Deus sempre estende a destra da misericórdia para aqueles que humildemente buscam a sua presença, aqueles que sabem que não podem seguir sem Ele, não podem caminhar sem Ele, não podem seguir para a eternidade sem Ele. Há lugar para todos diante da cruz de Cristo, aos pés da cruz. Há um hino que diz: milhões já vieram, mas ainda há lugar. Há lugar para ti, junto à cruz há lugar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero concluir as palavras desta noite fazendo um convite. Alguém precisa de se dobrar diante de Deus num ato de humildade e arrependimento, pedindo a Deus que aplique o seu poder purificador do sangue, transformador, a favor da sua alma. A nossa alma é muito importante. A nossa alma viverá eternamente. Qualquer que seja, pode ser uma pessoa da igreja, pode ser alguém que esteja aqui pela primeira vez. Deus está pronto a abençoar os que se humilham e buscam a sua face. Se alguém precisa, venha à frente agora para que possamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus pela sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, sua fé em Jesus Cristo, sua caminhada para o céu. Não importa se o estágio dessa semana foi negativo, vamos colocar em ordem, vamos zerar a conta. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Alguém precisa de vir pessoalmente? Se não houver, vamos orar por todos e já estaremos então concluindo a missão que o Senhor nos deu hoje de anunciar estas verdades fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor estenda a destra do seu amor, da sua misericórdia sobre todos. Vai alcançando desde as crianças, adolescentes, jovens, abençoando os adultos, anciãos, abençoando a tua igreja, teu povo, dando um coração quebrantado e contrito, dando, Senhor, uma fé renovada, enchendo o nosso coração da sua presença, tratando nossas vidas, tirando, Senhor, todo o mau caminho, todas as influências deste mundo, fazendo, Senhor, com que nosso coração se volte para Ti, nossa mente esteja, Senhor, na Tua palavra, e nós estejamos, Senhor, debaixo do sangue precioso de Jesus. Abençoe, em nome de Jesus, a todos que vieram, que hoje sejam eles alcançados pela graça maravilhosa de Cristo. Oramos em nome de Jesus e entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos. Nós precisamos de Ti, fica conosco. Tu és o nosso eterno Salvador, o nosso bendito Salvador. Obrigado, Jesus, pelo Teu perdão.
pela sua santificação, pela sua misericórdia. Querido Jesus, Tu és eternamente o nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir Jesus agradecendo Ele. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Sua